Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6. Abra lá, Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, em nome de Jesus. Só quem nos visita hoje, a primeira vez que você entra aqui na igreja, levanta a mão para o céu para mim ver. Tem alguém que está a primeira vez? Levanta a mão. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, seja bem-vinda, tá bom? Aleluia. Quem achou diz amém. Quem não achou diz me ajuda, irmão. Isso aí. Ajuda o teu irmão aí, se ele não achou ainda, para a gente ler todos juntos a referência dessa noite. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Essa noite eu quero falar sobre o tema, a importância da vida devocional. Diga para o irmão do teu lado, a importância da vida devocional. Amém? Pastor, o que é isso? Calma, que logo, logo você já vai entender. Diz amém. Vamos ler juntos. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Diz para o irmão do teu lado assim: se você tiver uma vida devocional, a recompensa para você. Quantos querem a recompensa que vem de Deus? Levanta a mão para o céu. Aleluia. Fecha os olhos. Eu quero fazer uma breve oração. Pai, nós queremos te convidar a tomar o teu lugar de honra aqui no nosso meio. Que o Santo Espírito, ele opere mais uma vez, com poder, com graça, com unção, com sabedoria. Que ele opere nesse ambiente, para que o nome de Jesus seja glorificado. Que nós venhamos sumir e o Senhor venha crescer. Pai, toda contrariedade, seja de ordem física, seja de ordem espiritual, Tu nos desse poder e autoridade, e nós estamos assentados contigo, Jesus, nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Sabemos quem somos em Ti, sabemos que somos sacerdotes, embaixadores do Teu reino. E nessa noite, mais uma vez, eu não peço, eu ordeno toda a contrariedade de ordem física e espiritual, saia agora em nome de Jesus. Todo cansaço, sono, distração, espíritos de perturbação, fora agora, em nome de Jesus. Senhor, libera anjos para estar aqui, anjos de altíssima patente, anjos de cura, anjos, Pai, que estarão ministrando em meio ao povo durante o culto, mas também anjos de guerra, que eles se acampem aqui em cima desse altar, mas também ao redor da igreja, e em cada cômodo dessa igreja, que os teus anjos de guerra estejam, Senhor, trabalhando agora, em favor dos teus filhos, em favor do culto dessa noite, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? É interessante que em determinado momento da vida de Jesus, por causa dos discípulos verem o que ele fazia, ouvirem o que ele falava, por eles estar junto, acompanhando, em determinado momento eles olham para Jesus e eles pedem para Jesus. Jesus nos ensina a orar. Nós vemos o Senhor orando e nós também queremos saber como orar. Então Jesus ensina para eles a oração do Pai Nosso, uma oração modelo. Mas não que a nossa oração ela tenha que se limitar no Pai Nosso. Não é isso. Ali é um modelo. Ali, querido, há muita informação, mas não é sobre a oração do Pai Nosso que eu quero discorrer essa noite.
Então, amados, aqui Jesus estava dizendo para eles: quando vocês orarem, vão para o quarto, abram a porta, entrem no lugar secreto, orem ao Pai que vê em secreto, e o Pai que ali está vai recompensar cada um de vocês. Então, a vida devocional, diga comigo, devocional, é o período de tempo em que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. É um tempo especial onde você durante as 24 horas do seu dia, você vai santificar, você vai separar para um propósito. Assim como nós, aqueles que trabalham, que têm o compromisso de horário, você sabe que naquele compromisso que você tem com a sua empresa, você tem que estar lá na sua empresa naquele horário. Amém? Então naquele horário você sabe, você está recebendo para trabalhar, então naquele horário você tem que estar na sua empresa. Assim também você vai estipular um horário dentro do seu dia, para você passar tempo com Deus. Diga, vida devocional é de suma importância para a vida do crente. Amém? Dentro desse devocional, você vai fazer muitas coisas. E depois eu vou te dar um norte, um caminho a você seguir. Não que haja uma regra para a vida devocional. Terá dias que você só vai adorar. Terá dias que você só vai orar. Terá dias que você só vai ler. Tudo vai depender daquilo que Deus Ele quer para você naquele dia. Diga aleluia. Então, o maior exemplo na Bíblia a ser seguido, quem é? Quem? Jesus. Ele é o maior exemplo. Existem homens de Deus que nós podemos nos espelhar e seguir. Porém, Jesus é o maior exemplo. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Ele era um homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus. E Jesus, como homem, ele precisou passar tempo com quem? Com o Pai. Ele precisou passar tempo com o Pai. Então eu vou ler 2 textos para você ver. Jesus era alguém ocupado, sim ou não? E muito. Depois que ele se lançou no seu ministério com 30 anos de idade, que as pessoas começaram a saber o que ele fazia, as coisas que aconteciam por meio da vida de Jesus, Jesus não teve mais descanso, tempo. Ele sempre estava rodeado de multidões, de pessoas, famintas, aflitas, desesperadas, doentes. Então Jesus sempre estava cercado de pessoas. Por onde ele ia, multidões estavam próximo a ele. Mas mesmo assim, ele sendo Deus, ele precisou ter tempo com o Pai. Ou seja, uma vida devocional. Eu vou ler 2 textos para você ver que Jesus tinha tempo com o Pai. O primeiro está lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35 vai dizer assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém? Vou ler outro texto. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16 diz assim: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aqui tem 2 chaves para a gente ter uma vida devocional. Primeira delas, local solitário. Olha por mão do teu lado e diga: local solitário.
Por que local solitário? Quem aqui já fez prova de escola ou de concurso? Levanta a mão para o céu. Levanta bem alto. O que você precisa ter para fazer uma prova? Concentração. Você consegue se concentrar no local barulhento? Quem consegue? Eu não consigo. Eu preciso o quê? De silêncio. Para colocar a minha mente em funcionamento. De silêncio. De um lugar de silêncio, de quietude. Então veja, querido, que o primeiro ponto para nós termos uma vida devocional, ou seja, ter aquele tempo com Deus, é necessário um local solitário. Mas você não vai estar sozinho ali, diga amém. Quem é que vai estar ali contigo? O Pai que te vê em secreto. Amém? Segundo ponto, de madrugada, ou seja, pelas primeiras horas do dia. Não que você tenha que levantar 3, 4, 5 da manhã para fazer o seu devocional, não é isso. Você vai escolher o horário. Mas eu quero frisar algo aqui. Logo de manhã cedo, como é que está a nossa mente? Fresquinha, descansada, amém? Cheia de energia. Como é que está a tua mente no final do dia? Cansada. Depois do dia de trabalho, das ligações, das coisas que você teve que resolver, ou seja, do teu corre-corre do dia a dia, no final do dia, início da noite, a gente está cansado. Quem concorda? Como eu gostava de estudar de manhã. De manhã parecia que o quê? Fluía todas as coisas. De manhã eu fazia competição com os meus colegas, de quem tirava a nota melhor. Quem já fez isso na escola? Levanta a mão para o céu. Só 2, meu Deus. Você não fazia competição de quem ia tirar a nota melhor na escola? Eu fazia. Não era sempre que eu tirava, amém? Tinha algumas matérias que eu tirava nota maior que eles. História, religião, né? Educação artística. Vamos lá. Aquelas matérias mais difíceis, matemática, português, eu até encostava neles, mas perdia. Amém? Mas chegou um tempo da minha vida que eu precisei trabalhar de carteira assinada, trabalhar fora, né? Ter o meu dinheiro. Então, com 14 anos de idade, eu comecei a minha vida de trabalho, de carteira assinada, me empreguei e fui ganhar o meu sustento. Então, com 14 anos de idade, se você está matriculado na escola, eles vão te dar a vaga de manhã ou de tarde. Então eu cheguei na escola, sentei na sala de aula, a professora fez a chamada dos alunos e o meu nome não constava lá. Aí terminou a aula, eu fui até ela e disse: professora, a senhora não me chamou. E ela: olha, seu Carlos Germano, o seu nome não está aqui, passa lá na secretaria para ver. Aí eu fui lá. E eles falaram: não, você tem 14 anos de idade. O período de você estudar é de manhã ou de tarde. E eu disse: não posso, porque eu trabalho durante o dia. Pergunta para mim se eu fazia competição já de noite. A cabeça não era mais a mesma. Depois de um dia, corrido, trabalhando numa fábrica de calçado, chegava em casa correndo, tomava um café, tomava banho, pegava o ônibus e caminhava quase 2 quilômetros depois, para chegar na escola. Então o aprendizado não era o mesmo, porque a minha mente já estava cansada. Diga aleluia. Então o melhor momento para você ter um devocional, a tua vida com Deus, é de manhã, quando a tua mente ainda está o quê? Descansada. Diga amém. De madrugada. Mas é lógico que é você que vai determinar o dia e o horário, não sou eu. Eu só estou apenas mostrando alguns pontos para que você possa o quê? Caminhar por esses pontos. Diga aleluia.
O que fazer na vida devocional? O que fazer no momento onde você entra no quarto para ali ter um encontro com Deus? O que fazer? Eu vou te dar algumas sugestões aqui. Primeira coisa, adore a Deus. Nunca entre diante de Deus já o quê? Pedindo, orando, exclamando, murmurando, não. Entre diante dele com o hino que você gosta. Tem hinos que você gosta, sim ou não? Eu tenho uns 50 hinos no meu celular, mas tem 3 que de tempos em tempos eu estou o quê? Ouvindo eles, porque eles me marcam, eles atraem a presença de Deus, eu gosto deles. Então você vai entrar no teu tempo com Deus, no teu momento de oração, primeiramente colocando um hino de louvor. E ali você vai ter um tempo de louvor e adoração. Quanto tempo, pastor? Não sei. Você que vai decidir. Se é meia hora, se é 15 minutos, se é 40, se é 1 hora, é você e Deus. Porque a realidade de cada um de nós é diferente. Sim ou não? A realidade, os horários, os compromissos é diferente. Mas é necessário ter uma vida devocional. Quem concorda? Segunda coisa que você vai fazer dentro do seu momento devocional, você vai meditar na palavra e também em bons livros. Na palavra e em bons livros. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outra coisa que você vai fazer, ter um tempo de oração. E ali de fato você vai conversar com Deus. Diga comigo, oração é conversar com Deus. Você vai abrir o coração mesmo. Você vai contar para Ele, querido, as coisas que você está vivendo, que você está enfrentando, os sonhos que você tem, aquilo que você deseja, aquilo que você quer ver se cumprir. Você vai falar com Ele. Ele vai estar aonde? Ali com você. Quem concorda? Quem acredita que Deus vai estar ali? Ele estará ali, querido, e você vai ficar surpreso com isso. E depois da oração você vai tirar um tempo para ouvir a Deus. Diga, ouvir a Deus. Porque a comunicação, ela é uma estrada de mão dupla. Tem o tempo que você fala, mas tem o tempo que você ouve. Tire um momento e fique o quê? Em silêncio, esperando Deus falar com você. Ele vai falar. Diga amém. Ele vai falar, e você vai perceber a voz de Deus, porque Ele quer falar conosco. Se você ir lá para o livro do Gênesis, você vai ver que Deus descia todos os dias aonde? No jardim do Éden. Para fazer o quê? Falar com Adão e Eva, ver como eles estavam. Olha só, essa prática devocional, ela vai trazer benefícios para a vida do crente. Dentro deles eu quero citar alguns pontos. Primeiro, a vida devocional vai te dar intimidade com Deus. Olha para o irmão do teu lado e diga, intimidade com Deus. Qual é a forma de eu ter e gerar intimidade com alguém? Às vezes eu conheço as pessoas só pelo nome, mas se eu começar a me relacionar com ela, andar com ela, tirar tempo com ela, logo logo eu estou o quê? Conhecendo a vida, conhecendo como ela é, o jeito dela. E isso só acontece por meio da intimidade, de passar tempo, de se relacionar com alguém. No início do meu namoro com a minha esposa, eu não tinha ainda uma intimidade com ela. Hoje eu tenho o quê? Intimidade. Hoje eu olho para ela e a expressão do rosto, o olhar dela já está o quê? Já está comunicando. Amém? Já está comunicando o
o que ela quer falar para mim. Diga amém. Mas isso foi do dia para a noite? Foi tempo. Quer conhecer a Deus? Quantos querem conhecer a Deus aqui? Baixa mais o retorno, baixa mais. Intimidade. Tiago 4,8 vai dizer assim: aproximem-se de Deus. Olha isso. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quem é que tem que dar o primeiro passo? Bata no teu peito e diga: sou eu. Bata mais forte e diga: eu tenho que dar o primeiro passo de encontro a Deus. Aleluia! Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. O primeiro passo é nosso. A segunda coisa que vai acontecer, quando você tiver uma vida devocional, você vai adquirir conhecimento da palavra e da vontade de Deus para a sua vida. Conhecimento e da vontade de Deus para a tua vida. Olha o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, olha para mim, e útil para ensinar a verdade. Para ensinar o quê? A verdade. Condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E é isso que o servo de Deus, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Queridos, depois que aceitei a Cristo, me converti, o meu pastor não ficava toda hora no meu pé, vamos dizer assim, dizendo assim: Germano, você tem que parar de fazer isso. Germano, o que você faz é errado, o que você fala é errado. Ele não ficou ali o quê? Não. Sabe como que a minha vida ela foi mudando? Lendo a palavra. E eu fui conhecendo aquilo que era errado diante dos olhos de Deus, e o Espírito Santo ele foi me convencendo. E eu comecei então a abandonar as coisas erradas que eu fazia. Ninguém precisou ficar toda hora: esse caminho que tu está indo aí é errado, vai dar coisa errada, não vai dar coisa boa. Quando a gente está, querido, meditando na palavra, ela vai apontando os nossos erros, ela vai apontando as coisas que a gente tem que abandonar, ela vai nos deixando mais parecidos com quem? Com Deus, com o Senhor Jesus. E essa é a vontade de Deus para nós, que a gente seja mais parecido dia a dia com Cristo Jesus. Olha só, a terceira coisa que acontece quando eu e você temos uma vida de devocional diária: o Senhor vai nos encher do seu Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí? A única forma de você vencer na terra é você sendo cheio de quem? Cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. E a sua boca vai falar o que está cheio o seu. Olha o texto que eu vou ler. Efésios capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Efésios capítulo 5, versículo 18, 19 e 20 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu disse para você que uma das coisas que a gente tem que fazer no momento devocional era a
e louvar. Quando nós estamos adorando e louvando, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a gente? Estamos sendo o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte. Aleluia. Quantos ainda querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Vida devocional. Olha só, outra coisa que acontece. Terá revelações vindas da parte do Senhor. Aleluia. Salmos 25:14 vai dizer assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. O Senhor confia o quê? Confia o quê? Os seus segredos. Para quem? Para aqueles que temem a Deus. Terá momentos do teu devocional que Deus vai falar coisas íntimas para você. Olha para mim, Ele vai revelar para você coisas que estão para acontecer. Coisa que ninguém mais sabe. Deus vai chegar para você e vai dizer: filho, eu vou fazer isso, isso e isso. Essa pandemia que o mundo vive, você acha que Deus não falou para alguns filhos dele que iria acontecer? Sim, Deus avisou. Aleluia. Estava lá no secreto com Deus, ó, na intimidade. E o Senhor falou: vou fazer isso, isso, isso na terra. Vou gerar um rebuliço na terra. Muitos que estavam parados, ao verem o rebuliço que eu vou fazer, vão se voltar e vão me buscar. Sim ou não? Queridos, Deus já me deu sonhos nesta noite. E no outro dia eu vi o sonho que acontecer diante dos meus olhos, todos os detalhes. Futuro. Deus revela futuro. Deus revela segredos. Vou te fazer uma pergunta. Você tem um amigo mais chegado que irmão? Sim ou não? Aquele amigão do peito. Quem tem um amigão do peito aí? Levanta a mão para o céu. Praticamente todos nós temos um amigão, né? A gente conta detalhes da nossa vida para todo mundo. Mas às vezes pro amigão do peito a gente o quê? Abre o coração e compartilha algumas coisas. Porque ele é amigão e a gente consegue confiar para ele segredos. Quando você está na vida devocional, você se torna o que de Deus? Diga para a pessoa ao teu lado: amigo. Você sai da categoria de filho e entra para a categoria de amigo de Deus. Teve na Bíblia exemplos de amigos de Deus? Sim. Deus chamou homens de amigo. Não chamou de filho, servo. Ser filho é uma grande honra, uma grande bênção. Mas Deus chamou, querido, alguns de amigos de Deus. Olha o privilégio de você ouvir do próprio Deus coisas tremendas que Ele vai fazer, que vão acontecer. Aleluia. Outra coisa que vai acontecer: terá alegria de ver as suas orações sendo respondidas. Muitas vezes as pessoas ficam impressionadas: meu Deus, por que Deus só fala com aquele irmão? Só fala com aquela irmã? Por que Deus só levanta o profeta para falar com ele? O que ele tem de diferente? Será que os olhos de Deus não me contemplam? Os olhos de Deus contemplam toda a terra, todos nós. Mas por que às vezes Deus só responde para alguns? Pergunta por quê? Porque às vezes é só aquela pessoa ali que está o quê? Dentro daquele conjunto de pessoas, é só aquela pessoa que está pedindo resposta para Deus.
É só aquela pessoa que está dizendo: Deus, eu quero ouvir tua voz. Fala comigo sobre essa situação, fala comigo sobre isso. Porque Deus não tem queridinho, querido. Amém? Se você clamar, se você buscar, Deus ele vai te responder também. Então veja a alegria de você ir lá naquele teu momento de oração e falar algo para o Pai, confessar algo para Ele, pedir algo para Ele, dizer: Pai, fala comigo, eu não quero errar nessa situação, eu quero acertar, então me mostra a tua vontade aqui. Eu preciso abrir uma empresa, eu preciso fazer um negócio, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso ir num concurso. Ou seja, é você e Deus, mas você dizer para Ele: Pai, qual área eu tenho que fazer? Qual faculdade eu tenho que cursar? Qual concurso? Que empresa? Será que Deus vai responder? O que tu acha? Quem acha que Deus responde? Levanta a mão. Tu está muito calado aqui essa noite. É o frio, irmão? Deus responde. Eu já tive respostas de oração e eu já vi com os meus olhos Deus respondendo perguntas de irmãos. Eu vou te contar uma só, para você ver como é verdade. Eu tinha um irmão lá na igreja de Santa Maria, na IBN, o irmão Cleuber. E esse irmão, ele estava orando, e ele estava pedindo para Deus, ele dizia assim: Deus, eu quero ganhar almas para o meu grupo caseiro de oração e de ensino. Eu quero ganhar almas para esse meu grupo caseiro. Me ajuda a ganhar almas. A oração dele era uma oração correta diante dos olhos de Deus? Sim. O desejo de Deus é que todos nós ganhamos almas que estão longe, sofrendo, perdidas. Então ele estava orando, ele estava dizendo: Deus, me ajuda a ganhar almas, eu quero ganhar almas, o que eu tenho que fazer? E era domingo de manhã. O nosso culto de ceia lá não era junto com o culto público, era de manhã, era só para os batizados, era diferente. E aí, queridos, o irmão Cleuber, ele chega na igreja, e mais um monte de gente junto com ele, porque eles estavam no Paradão de Santa Maria, lá na Rio Branco, no acampamento. Quem conhece lá? Levanta a mão. Paradão. E a igreja tinha muitos membros, então tinham umas 15, 20 pessoas que desceram do ônibus que vinha do Paradão para a igreja, e ele estava ali. Aí ele me chamou para um lado e disse assim: Germano, olha aí quem eu trouxe. Era um homem de rua, um homem que estava morando na rua, um morador de rua. E ele muito alegre, muito feliz de ter aquela pessoa ali, naquela manhã, junto com ele, porque ele havia convidado. E ele me disse assim: Germano, eu estava na parada de ônibus no Paradão, e esse cidadão chegou do meu lado e disse assim: me dá um dinheiro aí. Aí o Cleuber olhou para ele e disse assim: eu te dou, mas só se tu ir para a igreja comigo agora de manhã. Aí o homem baixou a cabeça, foi para o outro, e ele se deu mal no bom sentido, porque todos que ali estavam indo para onde? Para a igreja. Esse aqui ouviu, todos ouviram a conversa. Ele foi no outro: me dá um troco. E aquela pessoa olhou para ele e disse a mesma resposta: te dou, mas tu tem que ir na igreja comigo. Ele foi em 3, a resposta foi a mesma. Ele voltou para o primeiro aqui e disse: eu vou nessa igreja contigo. E foi, queridos. E chegou ali, eles começaram a adorar a Deus. Começamos a louvar, a adorar. O que acontece quando a igreja começa a adorar, glorificar, exaltar a Deus? O que acontece? Quem é que vem? Ele vem. A glória vem, a presença dele vem, o Espírito Santo vem. Diga aleluia. Pergunta para mim o que aconteceu. Não, só um quer saber. Eu vou te dar a oportunidade de novo de você saber o que aconteceu. Pergunta para mim o que aconteceu. Ah, melhorou. Aquele homem, morador de rua,
Há um tempo atrás na sua vida, ele era cristão, mas se desviou. E estava no mundo, bebendo, fumando, estava ali. Mas um dia, ele estava onde? Na presença de Deus. E a Bíblia diz que todo dom que Deus dá, Ele não tira mais. Amém? Enquanto ele estava na presença de Deus, Deus deu para ele dons do Espírito. E quando ele estava ali adorando a Deus de manhã, junto com a igreja, o Espírito Santo veio sobre ele. Como vai vir sobre a sua vida essa noite? E aquele homem começou a profetizar. O morador de rua foi até a vida do Cleuber, levantou a mão dele para o céu e disse: você está orando, né? Olha isso. Você está pedindo para Deus que você quer alma para o teu grupo caseiro, né? E o Cleuber já começou o quê? Um homem dessa altura, trabalhava no Dyer, hoje já é aposentado, do tamanho do Pablo. Levanta aí, Pablo. Do tamanho do Pablo era aquele homem, grandão. Está orando, né? Está pedindo para Deus almas, né? Olha o que aquele homem disse. Deus manda te dizer que é para você orar mais de madrugada. Diga aleluia. Diga, estou entendendo. Existe um mistério, existe uma chave na oração de madrugada. Jesus ia de madrugada. Eu e você vamos orar de madrugada. Existe uma chave poderosa. E ele entrou num choro, querido, e eu contemplei aquilo, não entendia. Aí depois ele me contou essa experiência. Deus vai responder. Deus vai responder orações tuas. Quando você ir lá para o teu quarto, dobrar o joelho, a forma que você vai estar no quarto é você que vai decidir. Mas se você entrar no quarto, teu pai está ali no secreto ouvindo você, e ele vai te recompensar. E muitas vezes, ouça isso, a recompensa dele será pública diante de todos. Diante de todos. É tremendo, querido. Olha outra coisa que acontece quando você tem vida devocional. Você será transformado. Isso é tremendo demais. Nós seremos transformados. Quando a gente vai para o quarto, a glória dele vem, a presença dele vem, e áreas da nossa vida que precisam ser transformadas serão transformadas naquele local, naquele ambiente. Tem áreas que a gente não consegue vencer sozinho. Tem pessoas que elas sabem que elas são iradas, se iram com facilidade, né? Gritam com facilidade. Deus gosta disso. Um dos frutos do Espírito é mansidão. Diga mansidão. E talvez você tenha orado e tenha dito: Senhor, por que ainda, Pai, eu sou gritão, sou gritona? É apenas um exemplo. Se você passar tempo com Ele, logo logo as pessoas que vivem com você vão começar a olhar para você e dizer: mas rapaz, tu tem mudado, o que está acontecendo, qual que é o segredo? Você nem vai se perceber, mas as pessoas que te conhecem vão perceber e vão chegar até você, e você vai ver: meu Deus, é o efeito de eu estar na presença de Deus, e eu estou sendo transformado. Quantos aqui querem ser transformados? Nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, cada vez que a gente vai para a presença de Deus, Deus vai transformar uma área, um pouquinho. Nunca será tudo do dia para a noite. Não. A transformação, ela é diária, mas ela é necessária. E aqui eu finalizo. Se você tiver vida devocional, você será fortalecido. Quantos querem ser fortalecidos? A Bíblia vai dizer que existe o dia mau.
o dia da tribulação, o dia do problema, o dia da dificuldade. E só consegue passar pelo dia do problema quem está o quê? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, se você tiver vida com Deus, você tiver tempo na presença de Deus, você será fortalecido. E as lutas virão, as dificuldades virão, e você vai conseguir enfrentá-las e vencer cada uma delas na sua vida. Quem sabe até hoje você está perdendo algumas lutas, e às vezes é as mesmas batalhas. Falta de tempo na presença de Deus para ser fortalecido. Quem entendeu a mensagem aqui essa noite? Quem a partir de hoje vai começar a executar esse princípio de ter uma vida devocional na presença de Deus? Levanta a mão para o céu. É você e Deus. Mas é extremamente necessário. Deixa eu te dizer algo que é extremamente importante. Assim que você decidir no teu coração, vai ser tal horário que eu vou fazer, deixa eu te dizer, algo vai se levantar para tentar impedir que você vá para aquela vida de devocional. Vou te dar um exemplo. O teu telefone nunca tocava naquela hora. Naquela hora vai tocar, porque tu se aplicou a buscar a Deus. Algo vai acontecer. Então é melhor nem fazer, pastor. Está amarrado, irmão. Vai fazer o devocional, vai para a presença de Deus, porque Deus vai te recompensar. Aplauda bem forte a Jesus. Ele vai te recompensar. Ele vai recompensar. E é tremendo. E é extremamente necessário. Se o próprio Filho de Deus precisava ir, quanto mais eu e você. Com todo respeito, vou usar um jargão popular: réis mortais, carne e osso. A gente precisa tempo com Deus, senão a nossa vida, tá sempre assim, altos e baixos. Lá no teu momento com Deus, Deus vai dar direção para a tua vida. É sério a questão. Deus vai te dar direção para muitas áreas da sua vida que hoje estão assim, Deus vai te dar direção. Você vai saber o que fazer. Aleluia. Se coloque de pé essa noite, em nome de Jesus.